Olá, boa noite. Bom, vamos começar a nossa live de hoje. Vou adicionar aqui a doutora Renata. Tcharam. Live hoje sobre as indicações, as utilidades do cateterismo cardíaco na cardiopatia congênita. Vendo o pessoal entrando. Oi. Oi, Renata. Está aparecendo, eu acho que o outro lado da câmera. Deixa eu ver como é que eu faço para trocar. O pessoal já está entrando. A Vitor está aí, a Érica, o Léo, a Carla. Então, pessoal, sejam bem-vindos. Aí, agora está certinho. Então, hoje, eu e a Renata vamos conversar com vocês sobre, então, as indicações, as utilidades do cateterismo cardíaco em cardiopatia congênita. A Renata é chefe do Departamento de Cardiopediatria do IMC, é hemodinamicista, cardiointervencionista. Como é que você prefere ser chamada? De hemodinamicista ou de cardiologista intervencionista, Renata? Cara, esse é um dilema, né? Eu sou as duas coisas, não tem jeito. Na verdade, isso é uma questão até que eu sou hemodinamicista de congênito, pronto. Pronto, tá bom. Então, aí vamos começar, então, vamos ver, acho que por enquanto a gente ainda não tem nenhuma pergunta. A ideia, então, a gente vê as indicações desde o período neonatal, passando ali por toda a vida, chegando no adulto, né, Renata? E no neonatal acho que devem ser os maiores desafios, né? Porque o bebezinho muito pequenininho, né? Os materiais todos pequenos, tudo delicado. Sim, né? sim, com certeza. Na verdade, assim, as indicações hoje em dia começam no período fetal, né? Não tem muitos centros que fazem ainda, mas no Brasil a gente já tem lugares que fazem intervenção fetal. Tem algumas indicações muito específicas, mas isso não é uma realidade para todo mundo. Então, assim, realmente, no período neonatal é que a gente vê, na realidade, que começam as indicações e normalmente são as indicações mais urgentes, né? Se você tem que intervir no período neonatal, é uma urgência. Provavelmente é uma urgência. E assim, as mais clássicas são a atrioceptostomia, né? Que é o famoso procedimento de Haskin, que é um procedimento que salva a vida. Né? Quando a criança nasce com transposição, por exemplo, que é o clássico, que ela precisa abrir uma separaçãozinha entre o coração direito e o coração esquerdo, a gente consegue fazer isso por cateterismo. Algumas valvuloplastias, que é quando você nasce com a válvula pulmonar ou a válvula aórtica muito fechadinha, o sangue não passa por elas, a gente consegue também abrir com cateterismo. Existe um catéterzinho balão que a gente usa para isso. Infelizmente, eu estava com um catéter balão para mostrar, mas agora eu vi que ele está estourado, eu não vou conseguir mostrar. Mas é um catéterzinho fininho, 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 assim, bem fininho mesmo, que tem um balãozinho na ponta que a gente enche ele com soro, aí ele abre a válvula. Então essas são as principais, assim, e ao longo do tempo a gente foi aumentando o repertório de intervenções no período neonatal. Então, hoje em dia a gente fala muito de implante de stent no canal arterial. O que é isso? Existem cardiopatias que elas dependem que o canal arterial não feche. O canal arterial é uma estrutura que existe no feto e ele vai se fechar depois que a criança nasce, na maioria das vezes. Mas existem cardiopatias que ele não pode fechar, que é assim, a vida da criança depende que o canal se mantenha aberto. Antigamente, a única solução para isso era cirúrgica, era a chamada cirurgia de Blaylock, que é a cirurgia mais clássica na cardiopatia congênita, que inclusive teve uma mulher envolvida, a doutora Ellen Taussig, a gente pode até falar sobre ela, mas recentemente, recentemente não, já tem algumas 2 décadas pelo menos, a gente tem começado a substituir o Blaylock por o implante de stent no canal. Quer dizer, em vez de a gente colocar um tubo cirúrgico, a gente mantém aberto uma estrutura que já nasceu com o neném. Mas também o Blaylock tem algumas complicações às vezes, né? Que pode ficar ali no... Sim, na vida adulta, sim. Né? Então, muito mais simples, né? Tudo que a gente fala de inovação
em cardiopatia congênita, especialmente em cateterismo, quando a gente fala de novidades em cateterismo, de congênita, a gente está falando de procedimentos cirúrgicos que são bem estabelecidos, mas não são, tem lá seus problemas, não são perfeitos, né? A mortalidade da cirurgia do Blaylock, em alguns lugares, chega a quase 40%. Então não é uma cirurgia, apesar dela ter décadas, ela começou a ser feita na década de 50, ainda não é uma cirurgia que, assim, que é de fácil manejo. Então, assim, aí o cateterismo vem para tentar resolver ou tentar vir com uma alternativa para a cirurgia que não é uma maravilha. E mais recentemente a gente começou a fechar o canalzinho, que agora é o contrário. Agora eu não quero que o canalzinho do neném fique aberto, agora eu preciso que ele feche. Prematuro, como eu falei, nasce com o canalzinho aberto e esse canal tem que fechar. Se esse canal não fecha num prematurinho e ele não tem outra cardiopatia, isso traz muita repercussão para o bebê. E, às vezes, ele precisa ser fechado e até muito pouco tempo atrás, a única opção era por cirurgia. Então, quer dizer, um bebezinho prematurinho de 1 quilo, você tinha que abrir o peito, normalmente aqui na lateral, e aí tinha vários problemas que vinham com a cirurgia, apesar de não ser, assim, é uma cirurgia ok, boa, ela resolve. Mas a gente começou a fechar canalzinho de prematuro também por cateterismo, mais uma vez, porque a cirurgia tem seus problemas, então a gente vem como alternativa, né? Poder fazer de uma forma mais simples e com menor risco, né? Sempre é bem-vindo, né? Daí a tecnologia... Exatamente. Exatamente. E aí não tem, assim, um tamanho mínimo de um bebê, né? Já que se pode fazer intraútero, inclusive, não existe nenhuma... óbvio, né? Mas tem algumas limitações, assim, mais de material, né? Porque... o canal de prematuro, por exemplo, o que está descrito é que o menor peso possível são 700 gramas. A gente não tem essa experiência de criança tão pequena ainda. Agora, à medida que o tempo passa, a gente vai ficando um pouco mais ousado também, né? A gente vai começando a ter... a mudar a técnica. Às vezes, o que limita, às vezes, é a veiazinha ou a artériazinha que a gente precisa acessar para fazer o cateterismo. Mas aí a gente vai mudando os materiais, mudando os catéteres, a gente vai começando, aos pouquinhos, a gente vai começando a ampliar um pouco as indicações. Sim. E tem a coartação da óssea também, né? Que é outro procedimento que dá para fazer. Antigamente fazia cirurgicamente e agora também a gente tem a opção. E geralmente faz, quando é bebezinho, só faz com balão, né? Não coloca o stent ainda, né? Normalmente com menos de 1 ano, até muito pouco tempo atrás, todos os guidelines falavam que em coartação com menos de 1 ano de idade era cirúrgico, ponto. Isso está mudando muito rápido, porque o que a gente vê é que a taxa de recoartação, quer dizer, da aorta reestreitar depois que você trata, é praticamente igual com cirurgia ou com cateterismo. E com cateterismo, um procedimento muito menos invasivo numa criança que às vezes está muito grave, está muito instável, está na UTI, dependente de um monte de drogas para se manter com o rim funcionando, com a pressão adequada. Então, o cateterismo realmente tem entrado nessas crianças menorzinhas com balão. Mas também já está se falando, e a gente já colocou, já fez isso em crianças pequenininhas, de colocar stent sim na horta. São stents menorzinhos, um stentzinho aqui para a gente ver. É uma armaçãozinha de metal. São stents menorzinhos e que podem ser redilatados até a infância da criança para depois a gente ter uma solução ou cirúrgica ou implantar um outro stent por dentro. Também porque a dilatação só com balão, ela tende a reestenosar, né? Recortar, refazer esse estreitamento. Então, a gente tende já tem se falado que talvez o implante de stent, mesmo nas crianças pequenininhas, seja uma boa saída. Vai ser um stent diferente, então, que você iria redilatando à medida da necessidade ao longo da infância. Exatamente. Entendi. Voltando na valvoplastia por balão, né, teve uma pergunta aí esses dias, falando que se tiver uma insuficiência leve é dito como curado, né? E eu até falei para a pessoa, né, assim, não existe muito cura, né?
tem que ter o acompanhamento. Você faz a valvoplastia por balão lá no período neonatal. Hoje, inclusive, eu recebi uma paciente que fez com 19 dias de vida, na pulmonar, no caso. E agora ela tem uma insuficiência pulmonar no momento grave, e aí, enfim. Né, isso tudo tem que ser acompanhado, às vezes tem que fazer mais de uma valvoplastia por balão ao longo da vida, e às vezes vira o contrário, né? A estenose vira insuficiência, e aí, no caso, acaba tendo que trocar a válvula, né? Mas, imagina, a paciente que eu recebi agora tem 18 anos, né? Ela fez com 19 dias de vida. Olha quanto tempo que ela ficou muito bem, e ela está assintomática, né? Na verdade, tem uma insuficiência pulmonar grave, mas ela está bem, não tem sintomas. Quanto que ela então, ganhou, né? Quanto que ela ganhou aí, 18 anos, bem. Eu acho que, assim, eu concordo com você que não dá muito para falar de cura. Na grande maioria das coisas que a gente trata na cardiopatia congênita. Talvez sei lá, um canal que você fechou e numa criancinha maior, pode ser. Mas na grande maioria das vezes não. Agora, não quer dizer, por exemplo, uma estenose pulmonar que você tratou e continua sendo com esse gradiente leve a vida inteira, e pode até desenvolver uma insuficiência pulmonar também leve, pode ser que ela tem que ser acompanhada, a gente tem que ver de perto, né? Assim, mas pode ser que nunca tenha que fazer mais nada. Né? Não, tem outros também que fizeram neonatal e estão com a válvula muito boa. Mas só para reforçar que tem que acompanhar, porque a gente não sabe para qual hora que vai. Exatamente, tem que seguir. Porque isso, tratamento, acho que uma coisa boa da gente pontuar aqui é o seguinte, tratamento não é só cirurgia ou cateterismo. Tratamento também é o acompanhamento clínico, né? Você seguir clinicamente, você ir vendo como é que aquilo está evoluindo, também é tratar, também é cuidar, né? Então, às vezes o acompanhamento é só clínico mesmo. Sim, sim. E entrando na CIA, na CIV, às vezes as pessoas ficam muito com essa dúvida também de quando que pode se esperar para fechar sozinho, quanto que fecha sozinho, quando que tem que fazer a cirurgia ou procedimento logo. Hoje em dia, né, a gente tem a possibilidade do fechamento percutâneo de algumas CIAs e CIVs, que aí também é outro acalento aí para os pacientes e para as famílias. Né, que a respeito também. Vamos lá. A CIA, ela é diferente da CIV, ela traz muito menos sintomas na infância, né, no período assim. Normalmente, a menos que seja uma CIA muito grande, às vezes associada a alguma outra patologia, ela é muito silenciosa, tanto que é muito comum, você sabe bem disso, você só fazer o diagnóstico no adulto, né? Porque ela vai, né, vai dando aquela repercussão devagarzinho, aumentando o coração direito devagar, aumentando a pressão nas artérias pulmonares ao longo de décadas. E aí, quando a pessoa tem, sei lá, 40 anos, ela está com uma arritmia, e aí quando vai ver, essa arritmia aconteceu porque o átrio direito dela está grande, porque ele foi aumentando ao longo da vida por conta da CIA. Então, realmente, assim, é uma patologia, para a gente entender, CIA quer dizer comunicação interatrial, é uma sigla. E quer dizer que existe uma comunicação entre o átrio direito e o átrio esquerdo. Não é para existir essa comunicação. Então, se existe quando a gente fala de comunicação, a gente fala muito a palavra shunt, né? Para quem não está habituado, mas shunt é como se fosse um curto-circuito, não era para ter essa passagem de sangue ali. Então, o que acontece é que o coração, lado direito do coração, que ele recebe bem sangue, né, ele vai se dilatando aos pouquinhos, ele vai recebendo mais sangue do que ele deveria a vida inteira. Mas isso realmente, normalmente, não dá muito sintoma na infância. Quando você descobre que ela existe, quando você vê que existe uma CIA, ou porque tem alguma coisa alterada no exame físico, ou porque a criança vai fazer um eletro, por conta de avaliação para esporte, alguma coisa, tem alguma pequena alteração e você descobre que existe, na maioria das vezes ela tem indicação de fechar, a menos que ela seja muito pequenininha. Muito pequenininha, eu digo, sei lá, 5 milímetros. Mas maior do que isso, normalmente tem indicação de fechar. Mas, via de regra, antes dos 4 anos de idade, não precisa. Dá para a gente esperar mais ou menos essa idade. E também é difícil, a CIA é difícil, uma vez que você faça esse diagnóstico, que ela feche sozinha. Pode.
tá? Mas é mais difícil do que a CIV, porque a anatomia é outra. Uhum. A CIA, igual a CIV, a gente tem umas próteses que são desenhadas, vou mostrar, tem um monte de coisa para mostrar aqui. A CIA, a gente tem uma prótese que ela é feita, especificamente, ela é desenhada para isso, para ser colocada exatamente nesse buraquinho entre o septo interatrial. O septo interatrial, ele é fininho. Então, ó, a prótese, ela é assim. Esse lado aqui fica do lado esquerdo do coração, e esse lado aqui fica do lado direito. Isso aqui fica no defeito. Então, ela fica assim de um lado, assim de outro. Eu estou mostrando uma bem grandona, tem vários tamanhos, tá? E a gente vê que ela tem no meio dela, ela tem um metalzinho, e no meio dela ela tem tipo um tecidinho. É esse tecidinho que faz o tampão, que não deixa mais que o sangue passe por ali, por esse buraco. Então, assim, o fechamento CIA é óbvio, gente, nada é isento de risco 100%, né? Mas é um dos procedimentos mais bem estabelecidos na cardiopatia congênita, intervencionista. E a gente, novamente, não é sem risco, e para a gente evitar o risco é importante que seja feito por quem tem experiência com cardiopatia congênita, porque a anatomia é bem complicadinha ali. Então, você tem algumas coisas que você tem que se atentar. Ó, a prótese que é assim, ó, tem 2 disquinhos, isso aqui é como se fosse um catéter, né? Esse metalzinho, ele serve justamente para ela, ó, tô puxando ela aqui, tô puxando ela por aqui. Como ela tá indo lá no coração, né? É que fica tudo fechadinho. Exatamente, como é que chega? Por quê? Ela vai dentro de um tubinho, ó. Ela entra bonitinha no tubinho, ela fica totalmente esticada. Quando eu chego onde eu quero, eu tô empurrando ela aqui fora da pessoa e ela vai tomando novamente a forma dela. E aí ela fica bonitinha, presa lá onde a gente quer, tá? O mecanismo da prótese de CIV é igual, só o desenhozinho dela é um pouquinho diferente. Ela é um pouquinho mais gordinha, ela tem menos distância entre... Você vê que o meio dela é mais gordinho, e ela tem menos distância do disco para o meinho dela. Isso acontece porque o septo interatrial é diferente do septo interventricular, né? CIV quer dizer comunicação interventricular. O septo interventricular é um pouquinho mais espesso, então por isso a prótese é assim um pouquinho diferente, mas o carregamento dela dentro do catéter é muito parecido. E o procedimento de fechamento de CIV é um pouquinho mais complexo também por conta de anatomia do defeito e tudo, mas também é super bem estabelecido. No adulto a gente acaba CIA, a gente só fecha se está causando alguma repercussão ali, de já estar dilatando o lado direito, né? A CIV, se tiver também tendo alguma repercussão ali, ou nas válvulas ao redor, ou se já teve alguma endocardite, são outras indicações, né? Ou se está começando a sobrecarregar o lado esquerdo, mas quando tem esse diagnóstico, tem que correr atrás para ver, porque se também a gente não fecha, né, Renata, no momento certo, acaba que esse perfluxo para o pulmão vai sobrecarregando ali a artéria pulmonar, vai causando hipertensão pulmonar, e acaba que aí a gente chega naqueles momentos que a gente não consegue mais fechar. E aí o cateterismo entra também para conseguir dar essa resposta para a gente, né? Porque a gente não consegue medir a pressão no pulmão, assim, de forma fácil. O eco, ele consegue dar algumas medidas que estimam a pressão no pulmão, mas a gente não tem certeza, né? Certeza absoluta só você indo lá com o catéter, né? A gente não tem um aparelho de pressão que a gente tem aqui para botar no braço para medir a pressão. No caso aqui, a sistêmica, a gente não tem no pulmão, né, Renata? Exatamente. Então, é legal a gente lembrar também que o cateterismo também é diagnóstico. E assim, por mais que a gente hoje tenha N métodos, o eco, assim, ele esclarece muita coisa. A gente tem a tomografia, a gente tem ressonância, mas tem dados que a gente só consegue com cateterismo, né? Então, a pressão pulmonar é uma delas. E aí, por mais que a gente tenha estimativas no eco, assim, o padrão ouro ainda é o cateterismo.
Isso. E E tem aí, no algumas caso, patologias que a gente precisa ter essa informação antes de operar, né? Então, aí tem assim, aí tem a conjunção, né? Você pode não tratar com cateterismo, mas às vezes a cirurgia precisa do cateterismo para ter alguns dados prévios. exatamente. Teve uma pergunta aqui, ó, ela foge um pouquinho, falando da síndrome do hipoplasia do coração direito, que teve um pós-op de bandagem, fez Fontan e Glenn Fontan, e se perguntando se a bandagem precisa ser desfeita. Bom, na verdade, a bandagem ela tem que ser mais fechada ainda, né? Porque quando a gente faz o Fontan, a gente tem que interromper, nessa Maria aqui perguntou, a gente tem que interromper o fluxo do ventrículo direito para a artéria pulmonar, né? Então, só respondendo essa pergunta, na verdade, a gente tem que até fechar mais ainda. Fechar totalmente. Se ela já tem o Fontan, provavelmente isso foi feito. Sim, está pensando se teria que desfazer a bandagem. Não, tem que... Não, isso já foi mexido. Em alguma cirurgia posterior à bandagem, isso já foi mexido. E outro que, falando que o bebezinho tinha com 2 meses tinha uma CIA com 1,8 milímetros e agora está com 5 milímetros. Não, peraí. Ah, não, quando o diagnóstico eu tinha 5, agora já está 1,8. Então está diminuindo, né? Não, 5 milímetros para 1,8 está aumentando, né? Porque 5 centímetros não era. 5 para 18, né? Tá. Isso, porque 1,8 milímetros a gente não considera nem. É muito pequenininho, a gente nem vê. Eu não sei se está aumentando. Se está de 5 para 18 milímetros. Deve ser centímetro antes. Não, ela pode diminuir sim, mas em geral, assim, o comportamento normalmente da CIA é ela aumentar um pouquinho com o tempo. A CIV, ela pode diminuir. A CIV é mais comum que diminua do que a CIA. Porque se ela for lá no músculo do ventrículo, o músculo cresce e acaba que vai fechando o buraco. Se ela for na parte não muscular, mas a parte fibrosa do septo, ela também pode ir diminuindo por outros mecanismos, pode ir desenvolvendo um tecidinho ali e tal. A CIA pode diminuir, pode aumentar, mas normalmente o que a gente vê com mais frequência é ela alargar. Ah, tá, entendi. E tem uma pessoa aqui perguntando também, a Tayane, sobre a perfuração da válvula pulmonar por cateterismo. A gente falou da valvuloplastia, né? Quando a válvula está muito fechadinha, você vai e bota com um balãozinho lá e abre. Mas às vezes ela está muito fechada e você nem consegue passar esse balão. Antes de você passar o balão, você tem que perfurar ela. Existe esse procedimento, sim, é possível de ser feito. E, assim, falando rapidinho também, né, Renata, a gente está falando das maravilhas do cateterismo, mas também falar um pouco sobre a segurança, as complicações possíveis, né, os riscos do cateterismo em si. Você costuma... É bem seguro, né? A gente vê na prática que é um procedimento realmente bem seguro, ainda mais feito em mãos habilidosas, num bom centro, né, com uma equipe que está acostumada com esse tipo de procedimento, a gente vê na prática que realmente são procedimentos bem seguros. Sim, nossa, eu acho que assim, quanto mais, eu acho que para começar, para fazer cateterismo de doença congênita, tem que ter uma formação em cardiopatia congênita. Eu acho que, né, assim, não tem como, por isso que eu falo, eu sou hemodinamicista de congênito, porque eu vim da cardiologia pediátrica. Então, assim, você tem que entender muito o que é cardiopatia congênita, né? Então, acho que é a condição sine qua non você realmente ter uma pessoa habilitada e com essa formação. Agora, os riscos, normalmente, a gente cateteriza criança, né? E às vezes até adultos, dependendo do procedimento, né? Principalmente procedimentos invasivos, a gente cateteriza com anestesia geral. Então, óbvio, tem os riscos inerentes à anestesia. Existem os riscos porque você vai fazer o procedimento, você acaba injetando contraste. O contraste é a base de iodo e tem os riscos relacionados a uma eventual alergia a iodo, alguma intolerância, alguma coisa que você... Normalmente a pessoa tem alguma história prévia, a gente sabe, dá pra gente contornar isso, mas pode ser que a gente não saiba e acabe descobrindo no procedimento. Mas isso também é
manejável durante o procedimento se você está num centro que está preparado para esse tipo de possível intercorrência. O cateterismo em si, ele nada mais é do que você inserir um catéter, que é um tubinho fininho, né, numa veia ou numa artéria, ou na virilha, ou no pescoço, ou o que a gente pensa muito, que está muito no imaginário das pessoas, é o cateterismo das pessoas que precisam fazer para tratar um infarto, né? E normalmente é aqui por uma artéria aqui no punho, né? Mas do descongênito é um pouquinho diferente. Dificilmente a gente pega a artéria aqui, normalmente é na virilha, na região inguinal, artéria femoral ou veia femoral. Às vezes aqui no pescoço, jugular, às vezes a carótida a gente pega também com ultrassom. Então, tem todos os riscos de você acessar um vaso, né, que você pode fazer alguma lesão nesse vaso. Novamente, a técnica de quem está fazendo é fundamental para que você minimize a possibilidade de você ter algum problema aí. Às vezes você precisa, por exemplo, para tratar uma coartação de um adulto, você precisa colocar dentro da artéria dele uma bainha, né? Bainha é o tubo, né? Que vai. Que é, às vezes, um tubão, assim, às vezes muito mais calibroso que isso, né? Onde você vai passar todo o material, né? Exatamente. Então, assim, quanto mais calibrosa tem que ser o material que você precisa, quanto mais grosso, né, o material que você precisa colocar no vaso, mais possível de ter alguma complicação vascular. E, de novo, a gente está mexendo, você está subindo, fazendo um caminho lá da sua virilha até o coração, com catéteres, com material, né, metálico e tal. Então, sempre tem o risco de você fazer alguma lesão, né, vascular em algum ponto, né, do trajeto. Isso também, de novo, quanto mais experiência a equipe que estiver fazendo tiver, menor a chance disso acontecer, né? E também você tem que entender que uma vez que aconteça uma complicação, a equipe também tem que saber lidar com a complicação. Por isso é importante você estar num centro que, primeiro, às vezes você tem alguma complicação, algum sangramento, alguma coisa que você consegue lidar na própria sala de cateterismo. Às vezes você precisa da cirurgia para você reparar algum vaso, você ter alguma coisa. Então é importante que você saiba que o cateterismo está sendo feito num lugar, num centro, que tem todo o suporte necessário, né? Da anestesia, da cirurgia, de uma terapia intensiva. Basicamente, acho que... Às vezes você entrega o paciente e realmente está tudo bem, mas pode acontecer algum sangramento depois, às vezes o sangramento nem exterioriza ali, né? Pode fazer uma hemorragia para rato peritônio, enfim, que às vezes a gente não visualiza, então a equipe está ciente das possíveis complicações para poder estar sempre ali rastreando e não deixar passar um diagnóstico. É isso. Pode fazer alguma arritmia também, né? Especialmente se você coloca uma prótese, por exemplo, essa prótese de CIA, né, que a gente coloca lá no átrio, ela pode irritar um pouco o átrio ali nas primeiras 24, 48 horas. Então é importante que tenha uma equipe que esteja de olho no eletro para ver se tem alguma alteração no ritmo e tomar as providências necessárias ali. E aí até agora indo um pouquinho para o adulto, já pulando para o adulto, né, só para enfatizar essa importância de ter alguém que realmente está tem essa especialização, tá? Entende bem de congênita, né? A gente tem, por exemplo, CIA, a gente pode achar que CIA, qualquer hemodinamicista pode fechar, né? Só que não é bem assim, né? A gente já teve pacientes em que você viu, o ventrículo direito estava ok, a pressão pulmonar estava ok, mas ele já era uma pessoa que já tinha uma disfunção diastólica ali do ventrículo esquerdo, e eu sei que na teoria eu estou indo um pouquinho mais além, aí, talvez seja difícil para as pessoas entenderem, mas porque vocês terem identificado, viram que se fechasse ali a CIA, iria, na verdade, descompensar não o lado direito, mas o esquerdo, né? Vocês valoraram, viram que as pressões subiram muito, e viram que, olha, não vai dar para fechar, né? É o tipo de coisa que talvez um outro hemodinamicista, né, que não tivesse essa experiência, não iria nem pensar nessa possibilidade, né? Fez as medidas, estão ok, ventrículo direito ok, vamos fechar. E não é bem assim, né? E depois aí ter que lidar com o ventrículo esquerdo ali, sofrendo a dificuldade que tem desse escape da CIA.
Exatamente. É. E assim, eu acho o seguinte, que se você está acostumado a lidar com um bebezinho de 3 quilos, o cuidado que você tem que ter, porque assim, a minha formação é de pediatria, depois cardiologia pediátrica e depois hemodinâmica. Então, assim, o cuidado que você tem, se você sabe lidar bem com um bebezinho de 3 quilos, você vai ter um cuidado que você vai ter com o adulto também. Se você só cuidou do adulto a vida inteira, você não tem, tem uma delicadeza ali que você não desenvolveu, sabe? Assim, então eu acho que isso faz diferença também. Com certeza, com certeza. Você conseguir fazer um bebezinho por adulto, que é tudo maior, é bem mais simples, né? E tem essas nuances que realmente, né? E aí, entrando também no adulto, né, a gente tem novas tecnologias aí surgindo, a possibilidade né, que já existe, na verdade, de colocar válvula percutânea na válvula pulmonar, né, tudo, geralmente, muitos dos pacientes que tem tecnologia de falo corrigida, principalmente, que acaba evoluindo com disfunção da válvula pulmonar no futuro, ou às vezes só mesmo um paciente que tem uma doença congênita da válvula pulmonar isolada, né, não tem a tetralogia de falo em si. Né, agora a gente tem essa possibilidade do tratamento percutâneo sem ter que abrir o peito, você vai lá e coloca uma prótese no coração. Né, sem ter que abrir o peito de novo, né? Porque aí porque a gente está falando disso, aquilo que a gente falou. Você não existe muito cura. Então, quem nasce com tetralogia de Fallot, por melhor que seja operado na primeira vez que operou, falou, né, e resolveu e tal, dificilmente aquela cirurgia vai ser definitiva. Se ele implantou uma válvula na primeira cirurgia, ou se ele fez um reparo diferente ali, dificilmente aquilo vai ser definitivo. Então, a gente sabe que o paciente, como falou, ele vai ter que reoperar, vai ter que mexer de novo na via de saída do ventrículo direito, na válvula pulmonar, algumas vezes. Se o paciente tem uma válvula biológica, por exemplo, a gente sabe que o tempo de vida dela, ela vai deteriorar em, no máximo, 10 anos. Então, isso vai ter que ser trocado. Então, às vezes, isso são várias vezes. Então, a gente está falando de pacientes, assim, o implante percutâneo de válvula pulmonar, ele veio justamente por isso, assim, para amenizar, né, o risco de você fazer a quarta, quinta cirurgia numa pessoa, né, e trocar novamente. E a técnica é análoga a que já existe da TAV, né? Quem lida com adulto sabe bem, né, que é o implante da válvula aórtica. E a válvula pulmonar praticamente é a mesma coisa, é uma técnica super parecida, só é do outro lado do coração, mas é até mais simples, né, porque você entra pela veia e não pela artéria, e tem algumas particularidades, mas é praticamente o mesmo material. É uma válvula que ela é montada dentro de um stent, né, um stent tipo uma armaçãozinha dessa, só que grande, né, do tamanho da válvula. Então essa válvula é montada ali dentro, pode ser uma válvula de boi, né, em algumas delas, às vezes é de material sintético, e você coloca lá você sobe por cateterismo, né, desde lá da veia femoral, você chega lá naquela válvula que precisa ser trocada e você implanta essa válvula nova, né, implantada no stent, e o stent faz ela ficar armada e presa ali no lugar. Então é uma possibilidade, assim, maravilhosa, eu acho, né? Até porque a cirurgia, se a gente está falando, sei lá, terceira, quarta, quinta cirurgia de uma pessoa, o risco vai aumentando exponencialmente, né? Cada vez que você tem que reabrir o peito, né? Porque assim, a gente pensar, né, para quem para os leigos, né, que quando você abre o peito, né, e aí você fecha, tem que cicatrizar tudo. E essa cicatrização é basicamente muita fibrose, né? Muitas aderências. Então, quando o cirurgião tem que reabrir para fazer uma nova cirurgia, está tudo aderido ali. Então, tem mais sangramento, maior tempo de circulação extracorpórea, né? E cada nova cirurgia é uma dificuldade maior, né? Então, a gente está falando de pacientes jovens que operaram na infância, né? Sei lá, com 2 anos de idade.
E aí vão ficar reoperando, né, quantas vezes ao longo de toda a vida. Pois é. Então a gente conseguir fazer isso sem ter que abrir o peito, realmente é maravilhoso, né? E pode botar depois a válvula dentro da outra prótese também, né, Renata? Que Pode, também, pode, né, você já colocou dá para você ficou coloca a outra por dentro, que a gente chama valve em valve, né? Que já é um procedimento até não é comum, mas é já bem estabelecido, por exemplo, na válvula mitral, né? É uma possibilidade. Você pode, ela não precisa ser definitiva. Você pode retratar ela. Isso. Até que ponto, não se sabe. Isso aí a gente até discute entre os intervencionistas, né? Até quantas vezes você vai colocar a válvula dentro da válvula, dentro da válvula. Sei lá, o céu é o limite. Só se estiver dando para fazer, né? Quando não der, aí vai ter que voltar pro feijão com arroz. Pois é. Enquanto der, tá indo, tá no lucro. E mais alguma outra perspectiva futura, assim, que você consiga ver, assim, que você consiga trazer de novidade pra gente em relação aos tratamentos? Eu acho que, assim, eu acho que basicamente para congênita é isso. A gente tem muito que avançar ainda em materiais e, assim, especialmente para as crianças pequenas, a gente não tem nada na congênita, a gente tem muito pouca coisa pensada especificamente para congênita, especialmente para o tratamento de crianças pequenas e tal. Então, por exemplo, a prótese CIA sim, a prótese de CIV é pensada para isso. Agora, os stents que a gente usa não são stents pensados para congênita, são stents que foram criados para, sei lá, outros vasos qualquer, para carótida, para renal, e a gente usa para congênita, né? Eu acho que o que tem de novo para vir para o futuro é isso, talvez a gente usar a imagem de uma forma otimizada, vai ter muito isso da gente diminuir. Eu não falei sobre isso quando a gente falou dos riscos, né? O cateterismo é uma exposição à radiação. A gente não lembrei de falar isso, mas é. Então, assim, se você passa... Quem tem cardiopatia congênita, se você for somar quantas radiografias, quantas tomografias, quantos cateterismos fazem na vida, é muita radiação ao longo da vida. Muita. Então, uma coisa que está se aprimorando, eu acho que cada vez mais, é o uso mais esperto, né, da radiação dentro da sala de cateterismo, é de associar, por exemplo, imagens de ressonância, imagens de eco com a imagem que a gente tem de raio-x lá na hora na sala, para a gente diminuir a quantidade de raio-x por exame. Isso eu acho já sensacional, né? E isso, o desenvolvimento de próteses mais inteligentes. Por exemplo, essa de CA que a gente vê, assim, tem um monte de metal. É legal, óbvio, né? Mas, assim, talvez o desenvolvimento de materiais com menos metal, que permitam né, assim, que tenha um desenvolvimento de cicatrização do próprio coração, para que você tenha menos material externo ali, né? Acho que as coisas vêm mais aí. Mas de técnica mesmo, acho que o que a gente tem de mais novo, que nem é tão novo assim no mundo, é o implante da válvula pulmonar percutânea e o fechamento de canal em prematurinhos. Uhum. As outras CIAs, né, que a gente fala de fechamento de CIA, é só a princípio do ósseo secundo, né? Mas tem, acho que algumas coisas começando também para de cava superior, não tem? Sim. Tem, sim. Já tem bastante gente fechando a CIA tipo seio venoso por cateterismo. Aí a técnica, assim, a gente teria que explicar o que é a CIA seio venoso, acho que fica um pouco até difícil da gente visualizar sem fazer um desenho aqui. Mas é porque o septo... Desenho. É muito isso. Ela é mais difícil da gente entender. Mas o que acontece é que dá pra gente... A CIA seio venoso, ela não é exatamente um defeito no septo interatrial, na paredinha do septo. Ela é um defeito na junção da veia que chega no coração, no átrio, com o átrio. Então, é mais ou menos por ali. Então, o que se pensou foi, posso colocar um stent desse coberto com um tecido, tipo esse tecido que tem dentro da prótese aqui, que não deixa o sangue passar. Se eu colocar um stent
coberto, existem estentes cobertos, né, com material aqui por fora, eu vou redirecionar o sangue e não vou deixar ele passar por esse defeito ali, né? Mas isso ainda não é assim, eu acho que assim, para a gente difundir uma técnica, eu acho que ela tem que ser, pelo menos em morbidade ou em resultado, ela tem que ser superior ao que está estabelecido, que é a cirurgia, em alguma coisa. E a gente ainda não conseguiu determinar isso com muita clareza, porque não é uma cirurgia tão complexa, apesar de que é uma cirurgia que a gente vê muita sequela, né? Às vezes você tem estenose da veia depois dessa cirurgia, mas ainda não, a gente ainda, eu pessoalmente, eu tenho, acho que essa técnica pode dar certo, mas eu tenho um pouquinho de pé atrás ainda sobre se realmente é superior à cirurgia. Entendi. Lembrar também, né, falando da CIA, né, das próteses, né, você estava falando do próprio coração cicatrizar e tudo mais, né? A gente espera que nas próteses, né, o que acontece é que tem uma revitalização, né? O nosso tecido mesmo, ele recobre essa prótese que é colocada, né? Tanto que a gente tem que fazer dupla antiagregação, né? A cicloprogreol só por um período, faz por 3 meses, depois fica mais 3 meses só com aspirina. E tem a profilaxia da endocardite também, que tem que ser feita nesse período, se não ficar nenhum defeito residual, né? Senão aí tem que ficar por mais tempo. Mas o nosso próprio tecido, o nosso próprio corpo, ele fecha essa prótese, né? Que ela é toda furadinha, inclusive, né? Então, nosso próprio tecido fecha. Furadinha não, desculpa. Mas isso é uma dúvida, que muita gente tem, principalmente quando a gente vai falar de procedimento em criança. É assim, bom, eu vou fechar um canal de uma criança de 2 anos, vai. E aí é um canalzinho, eu vou botar uma prótesezinha assim, pequenininha. Esse aqui é uma prótese de canal. Aí as pessoas têm muita dúvida de, putz, mas não vou ter que trocar essa prótese, a criança não vai crescer. Não troca, justamente por causa disso. O nosso corpo ele vai cicatrizando em torno da prótese e as estruturas vão crescendo normalmente. Ali o canal, por exemplo, ele fica entre a aorta e a artéria pulmonar. A aorta vai crescer, a artéria pulmonar vai crescer e essa prótesezinha ela vai estimular que se forme um tecido cicatricial ali mesmo, para de passar sangue. E ela não precisa ser trocada, ela não precisa ser aumentada à medida que o tempo passa. Diferente da coartação. A coartação, sim, a gente pode ter que redilatar ao longo do tempo. Pode acontecer. Há uma dúvida que eu acho que os pacientes também devem ter. Tipo, coloquei uma prótese de CIA, posso fazer ressonância? Pode fazer ressonância. Pode. A gente tem, eu recentemente não, assim, tem um tempo já que eu peguei até, tem alguns parâmetros diferentes na ressonância, mas eu acho que se você, em qualquer lugar que você vá fazer ressonância, que você fale que tem uma prótese, é importante que você saiba o material que é feito a prótese. Normalmente ele é de uma liga de níquel e titânio. Se você informar isso, o lugar que vai fazer ressonância vai saber que pode dar uma interferência na imagem, normalmente se a ressonância for de coração, porque você pode precisar fazer ressonância, sei lá, de joelho. Aí não tem problema nenhum, né? Mas é só importante que você informe, que você saiba dizer o material da prótese. E a partir daí, aonde você for fazer ressonância, vai fazer a adaptação necessária, se for o caso. Isso. E a Cíntia mandou aqui também para falar sobre a questão do FOP, né, da indicação de fechamento de FOP, né, que assim, foramoval patente, né, é um buraquinho onde às vezes as pessoas confundem com CIA, né, CIA é um buraco mesmo, na verdade FOP é um túnel, né, que existe na vida intrauterina, que serve, enfim, por conta da circulação, né, do bebê que não respira, então existe ali o FOP para passar o sangue direto do lado direito para o lado esquerdo sem ter que passar pelos pulmões. Conforme o bebê nasce, respira, aumenta as pressões pulmonares, o FOP, né, fecha. O foramoval, né? O foramoval patente, ele fecha. E é muito comum ele não fechar.
e as pessoas descobrem incidentalmente ao longo da vida. E acaba que depois que descobre, vira um certo tormento, né? Vira um Porque a gente, problema, na verdade, vira um Você problema. Meu cria marido uma tem, doença. inclusive. É. Meu marido tem, ele descobriu porque ele fez FA, e aí no atraso da paz descobriu, mas tá lá quietinho, acompanhar. Se ele quiser mergulhar, aí a gente conversa. Sim, já mergulhou, tá? Já mergulhou. Mas agora já, antes de saber, ele já mergulhou algumas vezes. É. Mas tem essa questão, né? A gente só fecha. Infelizmente, a indicação é um pouquinho chata da gente falar para o paciente, mas é depois que tem um primeiro evento embólico, né? Depois que tem um primeiro evento de um acidente vascular encefálico, um AVC, que esteja relacionado ao FOP, né? Porque vamos combinar que se for alguma outra coisa, né, alguma placa na carótida, enfim, alguma embolia outra, tipo uma FA, não teria indicação de fechar o FOP. Então tem que ser por ele tem que ser o culpado, digamos, e isso acontece depois do primeiro evento. Antes disso, não, porque é muito comum. Se a gente for fazer o eco transesofágico em todo mundo, a gente vai achar um monte de gente e vai sair fechando um monte de FOP que não tinha que fechar. A gente falou, a segurança do cateterismo é grande, mas, obviamente, é um Você está colocando um material estranho lá dentro do seu coração, né? Que talvez não precisasse botar. FOP realmente é bem difícil mesmo da gente. Eu acho que o problema é esse, quando a pessoa descobre que tem, você fala que não, só vai fechar se você tiver um AVC. Aí você, gente, como assim, né? Pois é. Mas eu acho assim, realmente é diferente. FOP não é CIA, é diferente, a anatomia é outra, é um túnelzinho. Até no meu Instagram, recentemente eu coloquei uma imagem de um eco que a Érica fez lá no hospital. Tá perfeito de entender. A CIA é um buraco, a CIA é um defeito no septo. O forame, ele é um túnel, ele fica assim, exatamente, ele fica um túnelzinho. O sangue passa pelo túnel e não pelo buraco. E por isso que ele pode levar a fazer algum êmbolo, né? Que você pode, justamente por ter esse túnelzinho, ele pode facilitar que se passe pequenos coágulozinhos que estão na circulação venosa, nas suas pernas, sei lá, se tem varizes, sei lá, e eles passam para a circulação da direita para a esquerda. Esse que é o problema, porque se passar para o lado esquerdo, se ficar no lado direito, se ele sair do coração, ele vai para os pulmões, já pode fazer micro trombinhos no pulmão. Mas se ele passar pelo forame oval da direita para a esquerda, ele pode ir para o cérebro ou para as coronárias, né? Esse que é o problema. Mas realmente a indicação é muito precisa. E o que você falou, acho que é 25% da população, se você fizesse um eco em todo mundo, tem forame oval pérreo. Então, só a existência dele não quer dizer que você vai ter um problema por causa dele, né? E como você falou, ainda assim, se você tiver um evento embólico e tiver forame, como forame é uma coisa muito comum, não tem como você ter certeza que ele foi o culpado, né? Mas, tendo que fechar, a técnica é muito parecida com a técnica de CIA, assim, é uma prótese muito parecida, um pouquinho menor o meio dela, mas realmente, assim, a gente tem que ter muito critério. E eu acho que teve uma época aí que as pessoas estavam indicando fechar forame oval com menos critério. E assim, você coloca uma prótese no coração, você vai ter que ficar um tempo tomando antiagregante, né? Você tem um risco, se você não tinha, né? Você tem um risco, enquanto a prótese não está totalmente endotelizada, mesmo no forame oval, você tem um risco de endocardite por conta da prótese que foi recém-colocada. Você se submeteu a um procedimento invasivo. Então, realmente não é uma indicação leviana, né? Você tem que pensar bem. Existem critérios muito precisos. Exatamente. E aí tem uma pessoa aqui te agradecendo muito. Acho que você cuida do filho dela. Deve ser Renata. Que legal. RRE Santos. Não tem o primeiro nome, deve ser Renata. Que legal. E a Vivian perguntou aqui pra gente qual a nossa experiência de fechar o CIA em pacientes acima de 60, 70 anos, se tem benefício, né?
Realmente, assim, na literatura fala que esse benefício é questionável, né? Quando é mais de 60, 70 anos, mas tem que ver muito caso a caso, né? Porque se o paciente tem sintomas relacionados a isso, mas ainda assim tem a possibilidade de fechamento, né? Tem todas as medidas, enfim, possíveis a gente já fez. Não é uma coisa do nosso dia a dia tanto, mas a gente já fechou, já indicou sim, até porque hoje a gente também tem que pensar, né? 60, 70 anos não é o mesmo 60, 70 anos de antigamente. Exatamente. Né? Tem que levar Eu acho tudo assim, em às vezes a gente acha que o paciente não tem sintoma, mas ele está muito autolimitado. Tem estudos que mostram isso, assim, que você tem, mesmo depois de 60 anos, você tem uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, porque talvez, né, não sinto nada, faço as minhas coisas e tudo. Mas ele vai ter uma melhora que ele nem imaginava que era possível, né? Então, assim, eu acho que realmente tem que analisar caso a caso mesmo e tem que ver qual é o estilo de vida da pessoa. Eu acho que isso é muito importante. Porque pode sim ter uma melhora que a gente nem imagina. E tem o 60 com shape mais ruim também, né? Tem outras comorbidades, outras coisas. E tem isso também, a cardiopatia congênita, um grande desafio também é esse, né? Porque o paciente, ele sempre teve aquilo. Então, para ele sentir que ele está limitado pela doença, às vezes é uma dificuldade, né? Porque é a vida que ele conhece, né? É a vida que ele conhece, né? E às vezes a progressão também é um pouco lenta. Então, assim, ele não consegue, às vezes, notar a piora. Né? Outra coisa, e por outro lado, tem as duas mãos na situação, porque também são pacientes que, às vezes, foram ditos que não podiam fazer exercício a vida toda, então são muito sedentários, e aí você também, às vezes, fica na dúvida, poxa, o sintoma é pela doença ou é pelo sedentarismo? Então, tem as duas vertentes. Tem os que a gente fica na dúvida se os sintomas são pela doença ou é pelo sedentarismo, porque, né? Que é sedentário também vai sentir falta de ar quando sobe uma escada, enfim, etc. Uhum. E os outros que têm sintoma, mas que não acham que têm sintomas porque eles estão adaptados àquela realidade. Eles estão acostumados o meu passo é esse. Para eu chegar até ali, eu demoro 20 minutos, enquanto o resto do pessoal está 10 minutos. Mas, tipo, é o meu passo, né? Normal, normal. Então, ele não nota essa piora, né? São as duas dificuldades que eu falo aqui no consultório, às vezes, de entender o sintoma, ou, né, a doença, assim. Verdade. Não, eu acho que quanto mais os pacientes vão envelhecendo, mais você tem que ter essa sensibilidade, né? Porque a criança é muito difícil também, porque tem muito isso, o cardiopata, quando a família recebe esse diagnóstico de cardiopatia, a criança não, hoje em dia menos, já foi pior, mas aí colocam a criança numa redoma. E a pessoa cresce assim, é isso, né? Então é difícil, assim, você tem que perceber, e às vezes até você indicar uma atividade física para essas pessoas é muito difícil, porque ela nunca foi, nunca passou pela cabeça dela que ela poderia fazer alguma coisa, né? Sim. E também a atividade física é muito hábito também, né? E você mudar a cabeça da pessoa, mudar as ideologias, é muita coisa. Né? Exatamente. Teve uma pessoa que perguntou se a gente lá no IMC já faz um implante percutâneo da válvula pulmonar. E a resposta, ainda não. Infelizmente. Ainda não. Espero, sinceramente, começar a fazer em breve. Muito breve, mas ainda não fazemos. Exato. Estamos aguardando ansiosamente por essa vitória aí, que vai ser muito bom a gente poder ter essa possibilidade para os nossos pacientes, adultos principalmente, né? Vai ser muito importante. E tem outra aqui falando que acho que a filhinha está esperando para fazer um cateterismo, provavelmente com você, lá no INC. Que deve fazer, tem 2 aninhos. Está esperando para fazer, deve estar na expectativa. Beleza, chamaremos em breve. A nossa fila, por incrível que pareça, essa fila não demora muito para rodar, sabia? Tem alguns procedimentos que demoram mais porque são materiais mais chatinhos, mas na grande maioria a gente chama rápido até. Dá bem. Fica aí na expectativa, Arnold.
Bom, mais alguma coisa, Renata, que você pensa, assim, para falar? Acho que não, acho que a gente deu uma pincelada geral em tudo, né? Mais alguma Tem pergunta? muita coisa para falar, não dá para a gente se alongar demais, senão a gente podia falar, por exemplo, se a gente fosse falar em cateterismo de Fontan, a gente ia ficar aqui mais 2 horas, então. Exato, Mas é com isso. certeza. Ah, foi ótimo, assim, foi maravilhoso. Você explicou muito bem, esclareceu várias dúvidas. Eu acho que para o pessoal foi muito produtivo. Ah, Acho fiquei que muito é isso. feliz também, foi muito bom. Obrigada por ter aceitado. Estamos aí nos reinventando, fazendo coisas novas. É isso aí, é isso aí. E bem no dia, né, cara? A gente escolheu o dia certo para fazer essa live. Passando aqui o dia da Carita Chacovete e o dia dos namorados juntos, né? Que Exatamente, exatamente. tá ótimo. Espera aí, perguntando outra coisa. Ai, eu me perco nas perguntas, gente. Eu não sou muito boa nisso, não. É, bom, depois eu tento ver aqui e respondo qualquer coisa. Qualquer coisa, mandem mandem em direct, a gente tenta responder, tá bom, pessoal? Muito Beleza. obrigada pela presença de todos. Obrigada, Renata, pela parceria De de nada, foi sempre. ótimo. Aham. Ai, peraí, amanhã, Amanhã. gente, convidar, eu ia falar um minuto, eu esquecia. Amanhã, no Instituto Nacional de Cardiologia, vamos ter uma sessão incrível aberta para os pacientes. Na verdade, essa é uma conversa, um grande bate-papo sobre vivendo com cardiopatia congênita, está aberta para os pacientes e vai passar no YouTube do INC também, do Instituto Isso. Nacional de Cardiologia. Se quiser Então, dar uma olhadinha no Instagram do Instituto Nacional de Cardiologia, que as informações vão estar todas lá. isso aí.